Bom, agora que a gente já entendeu o que é bioquinesis, como é que ela funciona, qual mente que ela vai estar trabalhando, que não é a consciente, a gente vai falar agora sobre os subliminares, que é uma ferramenta incrível, justamente porque se a gente já entendeu que o nosso consciente ele só equivale a 10% daquilo que está na nossa realidade física, não adianta muito ficar tentando conversar com ele, não adianta muito tentar convencer ele não tem muita força, ele não tem muito poder. Vamos colocar dessa forma. Da mesma forma que, por exemplo, dentro de um condomínio, não adianta ficar conversando com um porteiro sobre diversas melhorias que você quer fazer dentro daquele condomínio. Na verdade, você tem que conversar, na verdade, com o síndico. E o síndico é justamente o nosso inconsciente, porque é ele que vai fazer as melhorias, ele que vai pegar todas as suas ideias e realmente colocar em prática. Não é o porteiro que vai estar fazendo isso. Pois bem, então o nosso consciente ele equivale ao porteiro dessa grande informação. E o nosso inconsciente é o síndico. A ferramenta dos subliminares é uma ferramenta que vai estar conversando diretamente com o síndico. Ele não vai passar pelo porteiro. Ou seja, não vai ter o porteiro para ficar questionando. Ah, mas será que realmente isso vai funcionar? Será que coisa? Não. A informação ela passa direto. E se você percebeu aqui, nós somos compostos por diversas energias que nós não vemos e não sentimos. A maioria das pessoas, pelo menos, não fazem isso. Pessoas que conseguem ver ou sentir uma aura são pessoas que têm uma sensibilidade muito mais aflorada, que não é o caso da maioria das pessoas. Sendo assim, a gente compreende que existem muitas coisas no mundo que a gente não vê e a gente não percebe a sua existência, mas elas existem. Seria um bom exemplo se a gente olhar para o nosso próprio telefone celular. Ele capta diversas ondas, a gente consegue falar com outras pessoas no país inteiro através de ligações ou mesmo através da internet. E são ondas que vêm pelo ar que na verdade a gente nem sequer consegue ver ou sentir, mas ela existe porque a gente usa a internet, a gente consegue se comunicar com outras pessoas. Sendo assim, é a mesma coisa para os subliminares. Ou seja, né, na verdade a ferramenta dos subliminares, a gente tem sim a programação no físico. A gente faz a programação daquele áudio, daquilo que a gente quer colocar. Algumas programações não necessariamente precisam ser feitas diretamente no físico. Na verdade, elas podem ser sim feitas diretamente em outras dimensões, que são dimensões muito mais sutis e muito mais eficientes. Mas não vou entrar nesse detalhe porque não é o tópico da aula. Isso a gente pode conversar mais futuramente. Mas ainda assim, veja bem, eu posso estar programando as informações da mesma forma que um servidor de internet ele tem ali tudo programado, certo? Só que essas informações, por mais que elas venham ali no físico, elas também vêm de forma sutil e energética, porque tudo no universo é energia, tudo no universo tem a sua informação também sutil. E é para isso que a gente precisa prestar atenção. Ou seja, olha só que interessante, né? Como é que funciona. A gente programa um áudio com todas as informações que a gente quer e essas informações ela vem como se fosse um Wi-Fi e é captado por esse campo eletromagnético. Daí o que acontece? Essa informação ela tem uma frequência e sempre que a gente está em contato com uma nova frequência durante um determinado tempo, a gente começa a captar aquela frequência de uma tal forma que a gente começa a vibrar naquela mesma frequência. Isso é muito visto na nossa vida pura e simplesmente porque assim, você já ouviu aquela história de que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais anda, que a gente mais convive? É por ressonância que a gente acaba se tornando igual àquelas pessoas. Certo? É por convivência, é por estar perto. Então a gente percebe e capta a frequência daquelas pessoas e acaba sintonizando nessa mesma frequência. Muito interessante, né? E a mesma coisa acontece com subliminares. Então se eu coloco aquele subliminar para ficar tocando, ele vai emitir uma frequência no qual eu vou estar captando e acabo em algum momento vibrando nessa mesma frequência. Desde que, claro, eu permita que isso acontecer. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.